Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, o Elemento Surpresa, eu, Alex Medina, aqui de volta. E como é que vocês estão? Como tem passado aí todo mundo aí? Tudo tranquilo? Quero agradecer aqui desde já todos vocês que têm visto os vídeos, tá bom? Aqueles que têm se inscrito no canal, né? Desde já, quem aí só tá vendo e não deu a curtida, né? Eu vi que teve alguns vídeos que tiveram muitas visualizações, mas não tive muitas curtidas, né? Então aí curta o vídeo aí, tá bom? Nos ajude a crescer, a alavancar esse canal Elemento Surpresa, que é para nossa edificação. Eu quero começar o vídeo dessa palavra aqui que está no Evangelho de João, na Bíblia Sagrada, no capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, ou alguns dizem aflições, né? Mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Amém? Tá bom? Essa é a palavra de Jesus para as nossas vidas. Certo? A gente precisa estar animado em meio às lutas, às dificuldades, e essa vício. É engraçado que gravar esse vídeo hoje veio após eu ter ido ali à academia e conversando com o rapaz lá, né, eu estava me lembrando sobre a questão de motivação e força de vontade, né? Algo que eu aprendi há um tempo atrás e que eu quero também esclarecer para pessoas que às vezes não, como é que eu poderia dizer, não sabem discernir um do outro, né? E engraçado que a motivação e a força de vontade, elas estão ali juntas, mas são diferentes e a gente precisa entender isso, né? E o que eu quero dizer com isso? Talvez você, né, que trabalha, que estuda, né, que tem esses empreendimentos, muitas vezes você vai fazer aquilo que é de praxe e, né, sabe quando você acorda um dia assim bem disposto para trabalhar ou para ir para academia, você acorda naquela disposição, aquela alegria, aquela felicidade, cantando, né? E tal, maravilha. Aí já tem um dia que você, uns outros dias que você já acorda assim, nossa, hoje eu queria ficar um pouco mais na cama, né? Ah, hoje eu não queria sair de casa, né? Ah, hoje eu tô desanimado e tal. E aí deixa pra lá e fala, vou ficar em casa. Eu não estou dizendo isso nos momentos que nos encontramos cansados, né? Que na batalha do dia a dia, às vezes você, né, rendo, trabalhando, estudando, né, fazendo as suas atividades, e aí, lógico que o corpo cansa, né? A mente cansa, e nós precisamos do momento de descanso para repor as energias. Mas o que eu estou falando aqui é a questão assim, que às vezes a gente mistura as coisas. A gente às vezes deixa de fazer as coisas porque acha que naquele dia eu não vou fazer porque desanimou, ou, né, porque entristeceu, enfraqueceu, porque não acordei bem e tal. Do que nós empreendemos a fazer, queridos, a gente tem obstáculos, né, tem interferências. E o que acontece? A gente precisa entender a diferença entre motivação e força de vontade. Que eu vou pegar um exemplo prático aqui. Quando eu era mais jovem, eu fui aprender a tocar violão. Né? Não vou contar toda a história porque é grande. Mas em determinado momento, na verdade, assim, eu não tinha violão. Né? Eu tinha meus amigos, uma turma de amigos ao redor, ali, uns 4, 5 amigos, que eles tinham condições financeiras e os seus pais compraram o instrumento para eles. Eu não tinha essa condição. Então eu tinha que arrumar emprestado. E isso demandava uma situação um pouco constrangedora e dificultosa. E além do mais, se não bastasse só isso, né, tinha a dificuldade do aprendizado, né? Porque tocar violão, para quem vai começar, não é fácil, né? Ninguém nasce. Se começar ali, o início é muito complicado, né? E quantas pessoas no decorrer não da vida, mas desse início, desse momento, eu vi amigos, conhecidos, pessoas desistirem, nem no meio do caminho, mas no início. Porque, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. Ou então, partindo do princípio do que eu estou falando aqui, do princípio do tema força de vontade, a pessoa muitas vezes não estava motivada aí.
né? E o que acontece, muitos de nós quando não estamos motivados a fazer, a gente para, a gente desiste. E o que eu e você precisamos aprender é que na nossa vida, né? Em toda a nossa vida, a gente vai precisar muito mais da força de vontade do que da motivação, porque a motivação ela vem às vezes. Encontre motivação muitas vezes em alguma situação, mas a força de vontade é que predomina. E ter força de vontade, querido, não é fácil. Porque a força de vontade você tem que ter, porque ela não vem de graça para você. Você que tem que fazer ela acontecer, entendeu? A motivação não. Brota alguma coisa em você e aí te traz aquela motivação, aquela alegria, aquela disposição para fazer aquilo que você está pretendendo. Já havia se dedicado dedicado não, você já havia né, já estava pretendendo fazer, né, seja o que for. E a força de vontade, ela tem que vir do nada. Quando eu ali não estou com vontade, é quando eu não estou. é, eu lembro uma vez que eu estava doente quando eu era criança e eu não queria, né, comer. E aí eu lembro que minha tia falava comigo, ó, para você sarar, você tem que comer. Eu falei, mas eu não estou com vontade. Eu falei, não, mas sentar para poder ficar bom, né? E eu mesmo sem vontade nenhuma, eu fui insistindo ali, entendendo que eu tinha que melhorar. Eu não queria, não tinha motivação para fazer aquilo, porque eu estava doente, desanimado. Mas então eu fui fazendo isso forçadamente, né? E para que eu melhorasse. E é assim na nossa vida. A gente precisa colocar em prática a força de vontade e desmistificar isso. Não fica aí esperando você que a motivação vai ficar batendo todos os dias na sua porta. Desculpe, tô com pigarro na garganta aqui. E, entendeu? Então, essa é a grande questão, o X da questão. Força de vontade para fazer as coisas, querido. A motivação não vai estar sempre aí ao seu lado. Então, você precisa de força de vontade. E o texto que eu li ali da Bíblia, ali nos Evangelhos, ali Jesus falando, né? Tende bom ânimo, no mundo terei aflições, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, porque eu venci bom ânimo. Mas uma vez a gente quando estuda um pouco, a gente tende a cair muito para o lado da teologia em si, né? Mas aqui eu não quero pegar essa palavra e não vou trazer para a exegese do texto, mas trazer aqui como uma hermenêutica, uma aplicação pessoal para as nossas vidas, né? Que não está errado. É, eu quero que você pegue essa frase de Jesus. Né? Talvez você está vivendo um momento difícil. Eu estou passando por um momento difícil. Mas eu creio que a última palavra é de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que o mundo desmorone, que venha o dilúvio, né? Por mais que venha tudo que vier, Deus não perdeu o controle das coisas, né? Tudo está sobre o olhar do Senhor. Então Deus é que dá a última palavra e Ele é que faz. E tudo que Ele faz é bom. Então, em meio a qualquer situação, você precisa acreditar e descansar em Deus, porque alguma coisa vai acontecer, né? Não vai, as coisas não vão passar batido aí. Deus, eu sei que Ele vai se levantar para fazer alguma coisa, porque Deus é especialista em trazer salvação, em trazer libertação, em trazer curas, né? E é isso, querido. É isso, que você fique firme aí, tá bom? Tenha força nas coisas. Não fica só esperando a motivação bater na sua porta, não. Tá bom? Para os seus sonhos. Né? Não espere as coisas caírem do céu. Num outro vídeo eu quero gravar, falar exatamente sobre essa questão depois que a minha mente foi aberta através de conhecimento, dos estudos, né? Estudo da palavra e dos estudos em si, onde Deus foi abrindo a minha mente, hoje eu penso um pouco não, bastante diferente do que eu pensava no passado, né? A nível de evangelho, de escrita. E assim, a mente e a cabeça da gente muda porque a gente vivia num contexto totalmente diferente, né? Aquilo que nos era apresentado, aí a gente abraça, a maioria de nós faz isso, abraça, né? Como cegos, né? Somos totalmente, nos deixamos cegos, nos tornamos pessoas cegas e dizemos amém para tudo, sem ter um estudo profundo, sem buscar um conhecimento. E
No próximo vídeo eu quero falar sobre isso, né? Sobre essa questão de, né? A palavra de Deus diz, né? No Evangelho de João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Em contrapartida desse texto, lá em Oséias 4, 6, no Antigo Testamento, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, se quem não tem conhecimento, aí eu vou para Tiago, né? Não lembro agora o capítulo. Sabedoria que peça a Deus que nos dá livremente. Então, guarde isso aí no seu coração. Tá? Busque entendimento, conhecimento de Deus, das coisas de Deus, para que o Senhor possa abrir a sua mente. Se você ficar aí sentado esperando cair do céu, nada vai acontecer. Né? Outra coisa interessante da Bíblia Sagrada. Lá no livro de Gênesis, Deus diz que nós comeríamos do suor dessa terra, devido ali ao pecado de Adão e Eva ali, que se estendeu para toda a humanidade, né? Aprenda, Deus não gosta de pessoas preguiçosas, né? E Deus falou que as coisas não iam chegar nas nossas mãos de graça, não. A gente tem que trabalhar, né? Tem que suar a camisa para poder conquistar as coisas, tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado aí por assistir esse vídeo, meus queridos. E eu quero indicar para vocês um livro muito bom, né? Esse aqui, ó, O Vinho Novo, do Robert Tom. Esse livro ele é muito interessante. Ele conta, o Robert conta a sua história, né? Ele conta a história dele de como foi a conversão dele, né? Ele era um marinheiro, né? Já de muitos anos aí, eu não lembro mais a época que foi isso, não lembro mais, mas alguns séculos atrás aí. E ele conta a história de vida dele, a história de conversão dele, do evangelho. Um homem apaixonado pela palavra de Deus, uma pessoa totalmente devassa, né? Uma vida totalmente bagunçada, desequilibrada. E aí ele conheceu o evangelho, aceitou Jesus e se tornou um grande avivalista, né? Apaixonado pelas coisas de Deus. Então, esse livro é muito interessante, né? O Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele conta, eu adquiri esse livro por causa dele, né? Eu ouvi ele falando uma vez num vídeo que ele tinha lido esse livro, acho que agora 10 vezes, uma coisa assim, não lembro, irmãos. Que diz, eu peço perdão, eu não lembro a quantidade de vezes que ele falou, mas ele leu muitas vezes, então eu me interessei em estar lendo esse livro, tá bom? Já li, já faz algum tempo, né? E eu indico para você, tá? Leia, você vai ser muito edificado, tá bom? Deus abençoe. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.